Pai do Senhor, meus irmãos, estamos ao vivo com mais um bate-papo bíblico e hoje o negócio vai ser sério aqui. Hoje nós só temos teólogos internacionais, brincadeira. É tudo aqui de São Paulo mesmo e hoje o negócio vai ser legal, porque nós temos três debatedores aqui, debatedores não, quatro pessoas que vão bater um papo com a gente e vai agregar bastante, né? Vai agregar muito. Então, eles vão se apresentar aí para vocês e vocês já podem mandar suas perguntas, podem mandar aí a contribuição de vocês com comentários e nós vamos estar respondendo vocês na medida do possível aí as questões que vocês vão estar mandando para nós. Então, vamos começar aqui hoje as apresentações com o caçula da turma, né? Vai lá, Rafael, se apresenta aí para o pessoal, fala aí seu nome, igreja, o que você faz da vida e vamos lá. Boa noite, Pai e Senhor a todos. É uma honra estar aqui sentado na mesa com vocês. Meu nome é Rafael Leso, sou obreiro da Pentecostal da Bíblia de Osasco, do pastor Fábio. E é isso. Estou aqui para aprender mais com vocês hoje. Vai lá, Sérgio. Paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Sérgio, dirigente da Igreja Cristã Pentecostal São João Clímaco. É um prazer enorme estar com vocês. Espero poder ajudar, né, e aprender, né, e quem sabe contribuir de alguma forma com esse corpo de Cristo. Amém. Amém. Vai lá, Fábio. Paz do Senhor, sou o Fábio, pastor da Igreja de Osasco, e também é uma alegria estar poder aqui junto com vocês hoje, a gente poder conversar um pouquinho sobre esse segundo capítulo da Carta da Alegria aí. César. Boa noite a todos, eu sou o pastor César, da Igreja Pentecostal da Bíblia do Mandaqui, e é um prazer imenso poder estar com vocês aí, compartilhando um pouco mais da Palavra de Deus. Obrigado. Para mim tá mudo. Maravilha, maravilha. E hoje nós vamos discutir, não, nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 2 de Filipenses, né? O capítulo 2 de Filipenses é algo muito importante, porque depois do capítulo 1, onde ele faz a sua apresentação, ele explica para o povo a razão dele estar orando, Paulo explicando, olha, eu estou orando por vocês, né? Ele vai trazer ali todo um histórico do que ele está preso, da perseverança, da vida dele dedicada a Cristo. E o capítulo 2, hoje nós vamos bater um papo aqui, porque ele é algo interessante. Porque no capítulo 2 ele já inicia falando sobre a atitude do cristão frente a Cristo. Quais as atitudes que eu, como cristão, eu devo ter, o que eu preciso ser, né? E vamos começar. César, aí, o que você tem para nos falar aí do capítulo 2? Bom, primeiro que o capítulo 2, nós encontramos aqui um chamamento de Paulo, convidando o povo à perseverança, à humildade e à alegria em Cristo. Nós vamos discutir, alinhar esse tema ao longo de toda essa conversa, mas o interessante aqui é que ele convida o povo, ele orienta, na verdade, o povo a ter uma alegria, a se alegrar no Senhor, e também, nós vamos falar sobre isso depois em maior detalhe, a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqui eu identifico que tem muito assunto a ser alinhado, a ser interpretado, o que é ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Penso eu que todos nós devemos diariamente estar buscando ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Falaremos com mais detalhe depois. Passo agora para os meus amigos pastores. Sérgio. A paz. Diga.
E aí, o que você tem a dizer para nós aí desse capítulo 2? Então, na verdade, o áudio do pastor César eu não estou acompanhando, não estou conseguindo acompanhar, né? Mas o apóstolo Paulo escreve a igreja de Filipos, né? E ele exorta eles e espera deles que o testemunho de Paulo não fosse em vão, né? O tempo inteiro, na verdade, para todas as igrejas, esse era o grande propósito de Paulo. E ele estimava a igreja de Filipos, ele via com bons olhos, a igreja de Filipos era uma colaboradora daqueles que faziam a obra, e ele tinha grande interesse e queria mesmo enviar alguns até eles, né? A gente percebe que o objetivo dele era ter mais notícia de Filipe, da igreja em Filipos, e ele exortava o tempo inteiro a igreja a que fosse verdadeiramente o testemunho de Paulo não fosse em vão, e que aquilo que Paulo o tempo inteiro ensinava que fosse refletido realmente na igreja de Filipos, não somente de palavras, mas em fatos, né? É isso que Paulo desejava ardentemente ver. E o tempo inteiro, agora acho que entrou alguém, entrou melhor o som, talvez de alguém. O tempo inteiro, Paulo exorta eles a ter essa atitude, a querer cada vez mais perceber que eles estavam totalmente vinculados à graça, né? E ele exorta de diversas formas eles, pedindo para que eles fossem humildes, para que eles fossem obedientes, e ele fala não somente dele, ele já aponta direto para Jesus, ele fala assim, nós estamos aqui para sermos como Jesus, né? Então ele era um paizão aí, um cuidador, né? Me parece que Paulo, ele vai a Filipos, né? Na segunda viagem, a primeira passagem dele na segunda viagem por Filipos, né? E me parece também que quem cuidava realmente da igreja de Filipos era Lucas, pelo que me parece. E ele era ali um colaborador. Então, o Paulo foi um pós-cuidador, alguém que nunca deixou de lado todas as igrejas que estavam sendo abertas, e é o que ele gostava de fazer visita ao campo e fazer a manutenção da fé e exortação dela aos corações daquele povo localizado em Filipe. Interessante. Fábio? Amém. Eu vejo aqui no capítulo 2, Paulo trazendo uma sequência, né, logo início no versículo 1 já, uma sequência daquilo que ele vem tratando no capítulo 1, que ele vai falar sobre a questão do sofrimento no capítulo 1, né, do sofrimento de servir, a alegria desse sofrimento em servir a Cristo. Ele já emenda, né, nesse mesmo assunto, falando que se há conforto, alegria, consolação, né, comunhão, alguma coisa de afeto ou compaixão, em tudo isso que ele falou no capítulo 1, que haja também agora nesse momento entre eles, que haja comunhão, que haja entendimento, que haja essa alegria no servir a Cristo, né? E que haja isso de uma maneira que seja compartilhada, que todo mundo compartilhe isso, que não seja nada que venha trazer algum conforto, alegria para o nosso próprio ego, mas que tudo isso seja para a glória de Cristo, né? Que seja no cumprimento daquilo que o Cristo nos convidou a fazer e a ser. E ele vai tratar todas essas coisas. Ele começa o capítulo falando sobre isso, depois ele vai falar que o mesmo sentimento que houve em Cristo, que age também em nós, que não o sentimento de usurpar alguma coisa para nós mesmos, mas que seja em tudo em prol da alegria de servir ao reino dentro da igreja como um todo, né? Ele vai tratar disso aí, cuidar dessas coisas todas, ele vai falar um pouquinho lá no final, né? Só dar um apanhado geral, que senão a gente ficar falando aqui muito, depois a gente debate disso daí. E no finalzinho eu vejo ele falando da questão, essa questão do servir não só a igreja, ao reino, mas servir também uns aos outros, quando ele fala da questão de Timóteo, de Epafrodito, né? E ele dá ali o exemplo de que Timóteo era um servo, né? Um companheiro dele, uma pessoa que andava com ele, fala a mesma coisa de Epafrodito, mas muito mais ênfase em Timóteo. E aí eu acho que aí no finalzinho do capítulo dá para a gente pensar um pouquinho na questão, né? De que será que a gente está preparando alguém assim como Paulo preparou Timóteo, né? Porque ele vai falar, assim como eu sou, Timóteo é a mesma coisa.
ele está aí no meu lugar e é como se fosse eu, né? Será que a gente está caminhando nessa linha aí, né? Nessa alegria de servir também, em servir alguém para que ele seja ou igual a gente ou muito melhor do que nós, né? Será que a gente também não está usurpando essa questão de querer ser o melhor? Não, ninguém pode ser igual eu, nem parecido comigo, nem melhor do que eu e tal. Eu acho que Paulo vai nessa linha aí, eu acho que é isso daí que dá para a gente conversar um pouquinho. Rapaz, o negócio vai ser feio aqui hoje. Fala aí, Rafa. Opa, o segundo capítulo, eu vejo que Paulo começa falando muito sobre unidade, sobre os problemas, querendo ou não, tinha problemas em Filipenses, tinha algum problema de unidade, alguma coisa de desunião, alguns desafios, alguma coisa assim, que ele vai dizer lá no capítulo 4, sobre esse conflito que tinha entre Enódia e Sintique, né? Então, ele começa falando isso, sobre o serviço, sobre a humildade, sobre a unidade espiritual. Eu vejo que Paulo pega muito nisso, nesse começo do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Falando se tinha algum problema de exortação, alguma motivação, o que estava motivando eles, o que era isso? Se era o ego deles, ou o que era? O amor, a comunhão, o espírito, o afeto, o sentimento de compaixão. O que estava animando eles? O que era que estava para fazer o serviço dos filipenses? Esses são problemas hoje da nossa igreja. O que está afetando a gente hoje? O que está para fazer o nosso serviço, né? Será que é o ego? Será que é nossas obras? Ou o serviço de humildade servindo a Cristo os filipenses? Pois é, o interessante é que quando Paulo ele começa escrevendo, ele sempre traz para esse lado, que nós temos que colocar prioridade em Cristo. O nosso olhar tem que ser para Cristo, independente do que esteja acontecendo à nossa volta. O que eu percebo hoje, a igreja, quando eu falo igreja, eu falo não geral, global. A igreja hoje ela está muito preocupada na questão de ser, né? Ela quer ser, mas essa questão de querer ser, na verdade, não é aquilo que ela está querendo. A igreja, ela quer demonstrar algo para alguém, só que esse demonstrar para ela exige muita coisa, aonde as pessoas acabam se afastando de Cristo. Ontem eu estava assistindo uma reportagem sobre desigrejados. E um dos rapazes, ele foi perguntado para ele assim, por que você é um desigrejado hoje? Aí ele falou que ele perdeu a fé na instituição. Ele perdeu a credibilidade na instituição. E hoje no nosso país nós passamos por uns problemas institucionais sérios, né? As nossas instituições estão passando por crises e a igreja não está fora disso. E o entrevistador perguntou, você sente saudades de ir ao culto, de ir ao templo, de cultuar com seus irmãos? Na resposta desse desigrejado, ele abaixou a cabeça e começou a chorar. E ele falou que ele sente falta, sim. Mas o que ele sente falta não é da instituição, né? E muitas vezes nós colocamos a instituição em primeiro lugar. A instituição é importante? É muito importante, porque ela serve para organizar, para compor, para restaurar várias questões, né? Mas hoje nós estamos muito focados na instituição e esquecemos de quem? Do ser humano. Paulo, ele fala o que aqui? Eu estou preso, mas o meu espírito não está preso. Eu estou trancafiado, mas eu posso orar ao Senhor por vocês. É interessante que a ajuda, né? Quem foi buscar ajuda? Foi Paulo que estava preso ou os irmãos que estavam livres? Foram buscar ajuda para Paulo que estava preso, né? Sendo que a ajuda tinha que vir de quem estava livre. Então nós entendemos, irmãos, que às vezes nós precisamos olhar mais para Cristo,
observar mais as questões de ser realmente cristão, olhar para a questão de olhar para um irmão e orar por ele, e essa oração tem que ser algo assim, gerada pelo Espírito Santo. Não é porque eu vou orar porque eu tenho que orar, não. O Espírito Santo vai gerar amor, vai gerar dedicação, vai gerar compreensão, vai gerar algo em nós, nos colocarmos no lugar do nosso irmão. E é isso que Paulo fala muito. Pode agregar, e quem quer falar, pode ir falando aí, pessoal. Vamos lá, pastor Francisco. A palavra, ela está sempre nos confrontando, né? A gente vai ler várias vezes a mesma coisa e cada vez que nós fizemos a leitura, parece que ela é diferente, né? E atual, né? Atual. Aí eu tive parando onde Paulo diz assim, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo onde verdadeiramente podemos dizer que cada um de nós vai estar reavaliando quanto a esse trabalho, né? Porque a necessidade está surgindo na igreja, sim, né? Tem os pastores em nosso meio, surge de monte necessidades em meio à igreja, mas não é só lá na igreja, é no nosso pessoal, é na nossa família, é ao nosso redor, é no teu condomínio, é na tua empresa, é nos teus amigos de trabalho. A necessidade hoje ela está em todos os lados, né? E hoje nós vamos ter que viver isso, né? A gente tem que viver pensando também, né? Também naquilo que não é meu, naquilo que é dos outros, né? E é um confrontamento aqui bastante grande. Vamos lá, pastor Francisco, eu não sei se é só o pastor Sérgio ou todos me ouvem. Sim, estou ouvindo. É o pastor Sérgio que não me ouve. Pois bem, quando a gente abre aqui em Filipenses, o que a gente identifica, né? É o apóstolo Paulo preso, né? E ele estando preso, você identifica que ele escreve uma carta diferente das demais. Você não identifica nesta carta ele preocupado, embora exista esse teor, mas você não vê aquela preocupação em corrigir erros da igreja, como você identifica em outros livros, por exemplo, o livro de Coríntios. Você identifica logo no início, no capítulo 1, e aí você vê Paulo seguindo nessa linha de raciocínio, ele cobrando ânimo da igreja de Filipos, porque o povo estava desanimado com a prisão dele, do grande líder Paulo. E aí o interessante, você identifica isso logo no comecinho, lá, Filipenses capítulo 2, verso 2, que Paulo, ele exorta o povo a ter alegria e que tem o mesmo ânimo. Logo no início, capítulo 2, isso me chama a atenção, e eu gosto muito dessa passagem, porque Paulo está preso, está lá confinado numa prisão, ele, poderíamos dizer, teria todos os motivos para estar desanimado, mas ao inverso disso, ele está cobrando das pessoas que tenham ânimo. Ou seja, é a pessoa que está presa fisicamente, cobrando o ânimo de quem está livre. Veja o paradoxo, né? E o interessante aqui é que você não identifica Paulo pedindo a Deus para que animasse o seu povo, animasse a igreja. Até porque, lendo a Bíblia, você já parou para observar quantas vezes Jesus apelou para nós nos reanimarmos? Não é o povo pedindo ânimo para Deus, é o inverso. Você não encontra uma passagem sequer na Bíblia de alguém pedindo ânimo para Deus. O que você encontra é Jesus cobrando ânimo do povo, né? Poderíamos citar diversos versículos aqui
quando Jesus adverte o paralítico Cafarnaum a ter bom ânimo, quando Jesus adverte a mulher hemorrágica a ter bom ânimo, quando Jesus adverte os discípulos no Mar da Galileia a ter bom ânimo, ou seja, sempre nos momentos das as mais diversas adversidades, você identifica Jesus cobrando das pessoas a ter bom ânimo. E aqui a gente identifica Paulo preso, tendo todos os motivos para estar desanimado, mas não. Ele está animado, cobrando ânimo de quem está livre. Isso acontece conosco. No meio das mais adversidades da vida, a gente se abate, se desanima, quando a gente tem inúmeros motivos para estarmos animados. E aí, o grande erro é quando o cristão fica esperando que Deus venha lá do alto trazer ânimo para nós. Quando, na verdade, é Deus cobrando: ei, meu filho, tenha ânimo, esforça-te, tem de bom ânimo, e não o inverso disso, não é? Seguindo essa linha do que você está falando, vendo Paulo falar isso, né, a gente vê essa carta aqui que, né, curiosamente, ele estando preso, é chamada a Carta da Alegria, né, ele exortando o povo nesse sentido aí, parece que, lendo, né, a partir do primeiro capítulo, parece que vem notícia, né, para Paulo, de que o povo estava talvez desanimado lá em Filipos, né, talvez estava, Paulo foi preso, e agora, né, e aí Paulo escreve uma carta preso, né, falando para eles: não, tá tudo bem, né, a gente tá alegre, eu tô preso, eu tô sofrendo, mas tá de boa, né, lá no capítulo 1, no versículo 12, né, apesar que é o de ontem, mas só pra gente, porque ele vai complementar uma coisa na outra, né, ele vai dizer: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho, né. Então, quando ele começa o capítulo 2, aí esse versículo que o César falou é tremendo, porque ele fala: ó, eu fui preso, tô aqui sofrendo, tal, mas ainda assim, as guardas estão ouvindo de Cristo, aquelas pessoas estão cuidando de mim, estão ouvindo de Cristo, o evangelho está sendo pregado, né? Não tem motivo de desanimar. E aí, quando ele começa o 2, que ele fala: se há, né, conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completar o meu gozo. Ele fala assim: eu já estou alegre. Se vocês aí também conseguem encontrar isso, completa a minha alegria, né? Completa a minha alegria aí, porque eu estou alegre aqui, né? Não tem nada do que do que parar, de cansar, né? Ele vai falar um pouquinho mais para frente, né? Não vou adiantar, a gente está aqui no comecinho, vamos ir por parte, mas depois ele mesmo vai falar, né, que não haja em vosso meio murmuração, que não haja contendas, mas que a gente faça tudo para a glória de Deus. Aí eu acho que Paulo está trazendo uma exortação, né, e sem dizer a palavra, né, falando para eles: ó, eu vou animar vocês. De alguma maneira ele está fazendo isso, né? Até hoje, quando a gente lê Filipenses, não tem como a gente ler e falar: rapaz, o cara preso, falando tudo isso, a gente solto, podendo falar do evangelho, pregar, servir, né, adorar. Como que a gente pode servir sem alegria, né? Então, Paulo continua nos animando aí com essa carta, né? E aí, Fábio, o interessante é que mesmo Paulo, né, exortando as pessoas, a igreja de Filipos, a ter ânimo, ele, ao mesmo tempo, ele também exorta a pessoa a não se alicerçar na sua capacidade, né? Ele diz assim: olha, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não façais nada por contenda, por vanglória, mas por humildade. Ou seja, ao mesmo tempo que ele fala assim: olha, você precisa estar animado, mas não confie na força do seu braço, né? Aqui ele está falando da dependência de Deus, né? Façar tudo com humildade. Então, às vezes, a gente identifica que naquele momento que a gente acha que a gente está sobressaindo, que a gente tem a capacidade de estar animado no meio do caos, é o momento que a gente tem que falar: opa, espera um pouquinho, não é devido à minha capacidade. É aí que entra a humildade. E humildade não está ligado, relacionado
a status social, financeiro ou econômico. Humildade é total dependência de Deus. Ou seja, o fato de eu conseguir me animar no Senhor não significa que eu vou alicerçar isso na minha capacidade própria, mas sim é ter a humildade de reconhecer que eu consigo me manter animado no Senhor. A humildade que a gente vê é o alicerce do caráter cristão, né? É a primeira bem-aventurança, é o pobre de espírito, né? E contra o egoísmo, contra a sua vontade, é querer ajudar o próximo, querer fazer bem aos outros, né? É isso. E assim, ele fala, né? Não atente para o que é propriamente seu, né? Pois é. E pensando nos dias atuais hoje, vamos pegar aqui uma ideia assim. Hoje, com todo esse problema que nós estamos passando no nosso país, muitos, né, se voltaram para ajudar, para ter misericórdia. Nós vemos hoje uma comoção, certo? E por que isso não acontece quando as coisas estão bem? Só quando acontece alguma tragédia. Por quê? É porque o ser humano, infelizmente, ele é movido com base em circunstâncias, que é um grande erro, né? A gente acaba se movendo conforme as circunstâncias da vida, o que acaba nos levando de um lado para o outro conforme o vento. Se a situação aperta, a gente tem uma atitude, um posicionamento. Se a situação é favorável, o posicionamento é outro. O que é um equívoco, né? A gente não pode ser levado de um lado para o outro devido às circunstâncias da vida. É um equívoco do nosso lado, né? E o interessante, pessoal, é uma coisa assim que eu começo a ver e uma autocrítica para nós, igreja mesmo, né? Nós, às vezes, estamos convivendo com o nosso irmão do lado e é preciso vir um problema para nós ajudarmos ele. Por que nós não estendemos a mão antes? E é nessa hora que eu vejo a prática do amor, que às vezes nós não cumprimos essa prática quando as coisas estão normais, né? Ó, já tem uma pergunta aqui do Azaf. Esse Azaf, rapaz, olha, eu vou falar para vocês. Ele sempre vem, esse Azaf fala galera, mas tem um segredo com esse Azaf, sabe? Vamos lá. Olha o que ele pergunta. Paulo disse, completem a minha alegria com um pensamento, um amor, um acordo e uma mente. Ele queria que os cristãos tivessem uma só visão? Respondam, hein? Acredito que sim. Um só caminho. Terem uma só mensagem. Não que todos vão pensar iguais, cada um tem o seu jeito, a sua cultura, alguma coisa assim. Ainda mais em Filipenses que tinha uma cultura helenística ou romana, alguma coisa assim, tinha parte culturalmente. Mas tinha que ter uma visão, tinha que ter todo mundo o mesmo amor, a mesma dedicação uns aos outros, uma alma e mente, né, todos juntos num só propósito. Eu acredito que a resposta já vem ali. A gente percebe, né, que Paulo, ele eu tô sem o áudio do César, né? Eu tô sem o áudio dele. Então, pode falar. Eu preciso zelar aqui para não descuidar da linha de raciocínio. Mas o Paulo, eu acho que é um dos principais na palavra de Deus, formadores, né? Ele é o cara que está sempre preocupado com a padronização, né? E por isso que ele escreve tanto, né? E ele é movido a isso, né? Ele é movido pelo Espírito de Deus para ser o formador, para estabelecer o padrão. Tanto é que ele ousa tanto, não sei nem se é dizer que ele ousa, né? Porque verdadeiramente o Espírito de Deus estava sobre ele, é notório. Mas ele chega a dizer que, olha, sejais os meus imitadores como eu sou de Cristo, né? E a nossa vida deveria ser e tem que ser, né? Quanto maior a tua
a tua posição ou o teu conhecimento, vamos dizer assim, que eu acho que é muito melhor, quanto melhor o teu conhecimento, mais próximo de Deus você teoricamente fica, maior a tua responsabilidade. E Paulo tinha isso em mente, ele queria formar o tempo inteiro. A gente percebe que ele estava tratando o tempo inteiro aqui da motivação, ele envolve os cristãos em Filipe, perguntando até para eles, olha, e além disso que eu estou tentando falar para vocês, e qual é a real motivação disso, né? Depois, o pastor Fábio comentou, né? Não vamos atropelar muito para depois deixar o espaço para frente nos próximos versículos, mas ele é tão preocupado que ele está preocupado com a motivação de eu levar algo, ou de eu falar algo, ou de eu querer fazer alguma coisa, mesmo em tempos de pandemia. Qual a real motivação que eu poderia ter, né? Aqui eu moro em um prédio, às vezes a gente vê muito isso, é muita ladainha para pouca coisa, né? O que eu percebo às vezes é que a pessoa coloca no megafone, olha, eu estou fazendo, e não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, é particular, é pessoal, é algo que você faz, e quietinho, você faz, não coloca no megafone, que isso não tem virtude nenhuma nisso. E o mundo gosta disso, de megafone, eu faço, eu fiz, hein? Eu depositei, hein? Isso não pode existir. Ah, Jesus. Paulo estava preocupado com isso, com a humildade e a motivação que cada um tinha de falar do amor de Cristo. Muito embora ele fala depois, né? Olha, não importa, estão falando, glória a Deus. Isso, né? É aquilo, né? Tá fazendo por qual motivação? Se tá fazendo por fazer, é uma coisa que eu sempre digo pro meu filho Pedro, né? Eu falo, faça isso. Ah, mas eu sou obrigado. Você só faz algo se for obrigado? Se for para fazer o que você só for obrigado, meu filho, você não vai ter futuro nenhum, né? Então, qual a motivação nossa? Será que nós estamos fazendo realmente algo para Cristo ou para os homens ver? É o que Paulo diz aqui, até o pastor Rogério, ele resumiu bem. Paulo exorta os irmãos a orarem, serem mais parecidos com Cristo, pensar, amar e perdoar como ele fez. E às vezes nós só temos esse sentimento quando alguma coisa ruim acontece, né? E será que a nossa motivação só é nas coisas ruins? Não é nas coisas boas? Francisco, às vezes a gente parece o aluno, que o professor dá um trabalho, uma lição, e ele pergunta, professor, vai valer nota? Se for valer nota, ele faz. Se não faz. Ele está preocupado com a recompensa. Às vezes, nós, como seres humanos, a gente atua desta forma. Qual é a recompensa? Se houver uma recompensa, eu faço. Se não, eu não faço. É por isso que Paulo, ele fala aqui, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É aquilo que o pastor Sérgio disse, né? Que sentimento é esse? Eu estou fazendo algo, qual sentimento que está enraizado, plantado em meu coração? É o sentimento de vai valer nota ou não vai valer nota? Haverá uma recompensa ou não haverá uma recompensa? Né? Esse é o equívoco em querer fazer alguma coisa esperando uma recompensa. Né? É sabido que a recompensa virá, mas a gente não pode agir, fazer um bem ao próximo esperando uma recompensa. É onde entra a questão da obediência, né? Coisa que o Ronildo até comentou uma vez numa reunião, ele falou assim, irmãos, tem líderes que faz alguma coisa e posta lá, eu tô fazendo, viu? Né? Mas, em realidade, ele não está fazendo com dedicação, com amor, esperando que o Senhor abençoe, ele está obedecendo às regras ministeriais. Não, ele está fazendo para mostrar para ninguém encher o saco dele. E nós não podemos agir dessa maneira. É a mesma coisa quanto às questões do cristão.
Às vezes eu estou sendo cristão, né? Vamos puxar para nós aqui, liderança, né? Ó, eu não posso faltar no culto, as pessoas têm que verem eu orar, elas têm que verem que eu estou jejuando, elas têm que me ver que eu estou preparando a mensagem, o cara até posta lá no Facebook os livros que ele lê, olha, eu estou preparando a mensagem para falar contigo. Irmão, né? Então, às vezes nós temos essas coisinhas. E o que Cristo espera de nós? Paulo diz aqui, olha, eu quero um amor, um acordo, uma mente, né? É o conjunto disso transformando em o quê? Numa coisa só, num único pensamento. Cristo, ele é o alicerce da nossa fé. O alicerce da minha fé não tá eu estar no templo todo dia. O alicerce da minha fé não tá eu acreditar na palavra do meu líder, que ele é um homem de Deus, que fala com Deus, tudo Deus fala primeiro com ele. Peraí, o véu do templo se rasgou, tem um livre acesso ao Pai. As pessoas às vezes não entendem isso, não é verdade? Fala aí, Fábio. Hoje eu tô falando mais de convidados. A pergunta do Asaf lá, que ele colocou, né? Um amor, um ânimo, um sentimento, eu acho que é lógico. Quando Paulo escreve, ele está falando da igreja andar em unidade. Né? E cai bem nisso que a gente está falando aqui agora, nesse comentário que a gente está falando agora, porque logo no próximo versículo, desse que o Asaf perguntou, ele vai falar, não faz ou vanglória. Exatamente o que o Sérgio, o César comentaram, assim, não adianta eu fazer, né, por vanglória ou por contenda, né? Vanglória no sentido de, não, eu tô fazendo, ó, eu tô mostrando, ó, percebe aí, né, que nem o Sérgio falou, né, ó, depositei, eu paguei, eu fiz, hein, ó, prestem aí, né, ou por contenda no sentido de dizer, olha, eu tô fazendo mais do que o outro, tá vendo, o outro não faz, eu faço, e não sei o quê, é lógico, é um mesmo sentido, é um único objetivo, é andar em unidade com Cristo, né, e vai tratar o mesmo sentimento que cria. E quando eu acho que tá travando. Quando vem a pandemia, a gente faz? De quando vinha a pandemia, a gente pensar no mundo, o mundo parece que para o mundo é normal, né? Quando acontece alguma coisa, todo mundo se mobiliza e tal. Agora, o estranho é a gente como igreja, né? Esperar acontecer uma coisa para a gente se mobilizar, né? Eu acho que isso teria que ser uma coisa normal, né, da vida da igreja. Porque ele vai falar, né, que quando se a gente tem que ser igual a Cristo, ser semelhante a ele, do mesmo sentimento e tal, e se a gente espera tudo isso acontecer, quando a gente chegar no versículo 7 e 8, a gente vai perceber que aquilo que Cristo fez, a gente ainda não fez, né? Que ele se aniquilou, se humilhou e morreu, né? Então, a gente ainda precisa caminhar um pouquinho mais aí para... A gente percebe que o mundo espiritual, ele tem uma diferença muito grande da cultura a qual a gente está inserida. Né? Por exemplo, como eu disse, a gente foi doutrinado a fazer as coisas por recompensa. A gente, desde pequeno, estuda esperando a recompensa que é a nota. A gente vai ao trabalho esperando a recompensa que é o salário. Se não tem salário, você não trabalha. Ou seja, a gente vive num contexto, uma cultura que nos ensina a fazer as coisas mediante uma recompensa. E eu sirvo a Deus por causa dos milagres. Então... Mas ele fala no capítulo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Não tem outro caminho. Não tem outro modo de pensar. Seja entre vocês o mesmo modo de pensar. Tem o mesmo exemplo de Cristo Jesus. E ele fala que mesmo Cristo sendo Deus, né, não se achou como Deus, né? Jesus, ele não era se Deus. Considerou igual. Mas toda a honra, toda a glória, ele sempre deu a Deus. E hoje nós vemos, rapaz, tanto crente querendo ser mais crente do que até Jesus, que é misericórdia, viu? Fala aí, Sérgio.
Na verdade, na verdade, se poderíamos dizer, é com um pesar, né? Na verdade, né? E muito embora a igreja ela é para os enfermos, né? Mas mesmo na igreja e até entre pessoas que deveriam estar, eu quero dizer, muito mais curadas do que estão, sabe? Ainda assim, nós vemos aí muitos atritos, né? E muitas coisas que Paulo o tempo inteiro escreve, não só a Filipos, mas a tantas outras igrejas, né? Que até conosco mesmo, se a gente for olhar aqui, vai ter coisa que nós vamos estar nos perguntando se nós estamos fazendo, né? Vai me preocupar muito, né? O que Paulo fala, né? Do que nós deveríamos estar fazendo, né? Talvez nós vamos estar nos perguntando, né? Se nós não estamos muito confortáveis nas nossas casas hoje. Ô Sérgio, e pegando o gancho que você falou aí, de fazer, lá no versículo 14 diz: façam tudo sem queixas, sem discussão, Meu de Deus, modo que ninguém possa acusar. Rapaz, então, aí você quebrou. Aí você quebrou. É uma coisa assim, ó. Teve uma vez que eu estava em casa, isso há uns 3, 4 anos atrás. Eu estava em casa e acabei de chegar do culto. E cheguei do culto, me troquei de roupa, sentei no sofá para assistir alguma coisa do jornal e tal. Aí o celular tocou. Aí quando o celular tocou, eu vi o nome do irmão assim, eu falei, será que tá tudo bem? Será que eu atendo? Aí eu atendi. Aí era a esposa do camarada, vem aqui em casa, tá acontecendo isso. Eu falei, irmã, mas tá tudo bem? A irmã não consegue resolver com aquilo, né? Pô, acabei de chegar em casa. Puxa, acabei de sair da igreja. Então, olha que interessante isso, né? E eles nem foram no culto. Você sabe? Eles nem foram no culto, né? Não foram. Sabe, pastor? Eu assumi São João Clínico, acho que vai fazer 3 anos, né? 3 anos, aqui diz que fazem 3 anos. E estamos em aniversário, 36 anos esse mês, né? E eu me lembro eu sempre acompanhei de perto, foi em São João Clínico que eu iniciei a carreira eclesiástica, né? Até então eu não tinha nomenclatura nenhuma, mas nunca deixei de fazer a obra do Senhor. Mas o que acontece é que nas reuniões, a partir do momento que você já vira um obreiro, você começa a participar das reuniões ministeriais, né? E eu quase sempre eu vi o pastor Adalberto abrindo as reuniões ministeriais com Paulo, falando sobre unidade, sabe? E aí eu falei assim comigo, depois que eu fui quase sendo ordenado, ou daqui a pouco sendo ordenado, né? Aí eu ficava pensando comigo mesmo, olha, eu acho que vou conseguir mudar isso, sabe? Na minha pequenez, né? Na minha inocência. Não mudou. Ainda nós vamos ter que continuar batendo na unidade do corpo de Cristo, porque eu não sei que demônio é esse, mas ele precisa sair em nome de Jesus. É verdade. Porque no meio do corpo de Cristo, você ainda guerreia entre os membros. Isso não. Meu pai. É triste. Mas eu acho que isso é um mal necessário, né, Sérgio? Porque a gente olha Paulo falando, a gente pensa o nosso tempo. Desculpa, César, quer falar? Eu cortei você. Não. A prova disso pode falar, professor. É que Paulo está preso. Tente imaginar, Paulo preso. Bonitinho, né? Tantas coisas que ele poderia estar preocupado, e você vai identificar um pouco mais para frente Paulo escrevendo uma carta para exortar 2 irmãs que estavam em contenda dentro da igreja. Eu fico imaginando, né? Nossa, tinha isso antes? Às vezes a gente eu ia falar isso, né? A gente acha que às vezes a gente tem tantos problemas para resolver e do meio do nada surge uma discussão aqui, você fala, poxa, tanta coisa mais importante, tem que parar para atender uma coisa como essa. Aí você vê Paulo preso na cadeia, tratando o povo de Filipos. É como se de repente ele abre um parênteses na carta dele e fala, opa, pera um pouquinho, deixa eu mudar o raciocínio aqui, deixa eu mudar o teor da carta e fazer uma
correção aqui, repreender, exortar, essas duas irmãs aqui ficam batendo boca no meio da igreja. Já existia isso naquela época. E já imaginou também se hoje nós fôssemos pregar, hoje a gente fosse pregar assim, ó, lá no versículo 16, apeguem-se firme à mensagem da vida, então no dia que Cristo voltar, mergulharei de saber que não participei de uma corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Já pensou se nós formos pregar isso na essência para o povo de hoje? Difícil. Isso que o Sérgio estava falando, a prática, né, pastoral, a gente percebe muito isso, né? Paulo está lá preso, ele está vivendo justamente essa prática pastoral, né? E ele vê essa questão que o César levantou lá no finalzinho da carta, ele, no meio da prisão dele, no meio das questões que ele está resolvendo ali com Filipos, ainda ele lembra, lembrei que as duas irmãs lá brigaram, que elas estão fazendo uma bagunça no meio da igreja, fala para elas, né? Cuida delas, abençoa elas são úteis pra gente, elas ganharam muitas almas, elas são bênção, né? Vai lá, né? Cuida delas, né? Esse versículo que o Chico falou, né? É a nossa prática pastoral, né? É a gente falar assim pro pessoal da igreja, continua firme aí para saber que o que eu tô fazendo valeu a pena, né? Paulo tá falando isso daqui, né? Para que saber que para gloriarmos de não ter trabalhado em vão, corrido em vão, né? Feito um monte de coisa e chegar no fim, todo mundo se perdeu, aí a gente olhar para trás e falar, será que valeu a pena? Mas sempre vai valer a pena, né? A verdade é essa, Paulo mostra isso que vale a pena, né? Eu acredito, pastor Fábio, que a essência de todo o capítulo 2 consta aqui no versículo 5, quando ele fala que age em vós o mesmo sentimento. Tudo se resume a isso, né? As minhas atitudes, minhas práticas diárias estão resumidas, ou deveriam estar resumidas, a esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sim, sentimento de humildade, sentimento de realizar as coisas não por vanglória, mas com humildade, sentimento de se despojar da glória que ele tinha e se colocar na qualidade de ser humano, de homem, para servir e não para ser servido, né? Então, acho que tudo se resume aqui a cada atitude, que não é uma coisa fácil, né? Mas para cada ação tomada, a gente deveria pensar, isso corresponde ao mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? É isso que Paulo está cobrando da gente. Sim. E Paulo fala lá, né? Olha, mesmo se eu perder a vida, para mim tá válido, né? Para mim valeu. Para mim é lucro. Para mim é lucro, porque só pela razão dele estar preso por causa de Cristo, para ele já ganhou tudo, né? Ele fala isso, né? Quando eu olho o sacrifício, o serviço, né, de vocês, da fé de vocês, né, eu já me regozijo, né, em vocês, e já é uma alegria muito grande. Ele tá mostrando, quando ele tá falando essas coisas todas que o César falou, e é lógico, eu também entendo que isso é o ponto central da carta, quando ele fala da gente andar no mesmo sentimento, na mesma unidade, né, e aí o Sérgio até falou, né, que é difícil a gente conseguir trabalhar isso, mesmo, porque a gente tem as nossas ideias, a gente às vezes quer colocar a nossa ideia no meio da ideia de Deus, e aí não vai dar certo, né, e aí andar no mesmo sentimento, Paulo tá mostrando isso, né. Ele está falando assim, a gente tem que ter o mesmo sentimento que Cristo. Cristo também sofreu diversas coisas, e Paulo quando ele vai falando essas coisas, ele elogia pra caramba a igreja de Filipe no início da carta. Ele fala, toda vez que eu lembro de vocês, eu oro, eu agradeço, vocês me abençoam, vocês estão aí firme na fé, eu tô vendo vocês. Só que quando a gente vai lendo a carta, a gente percebe que tinha vários probleminhas para ele resolver. Só que ele elogia... Se não tivesse problema, a gente não sabia da carta. Interessante aqui. Talvez aí já tenha um ensinamento, né? Começa pegando leve. Interessante aqui, pastor, tem um comentário aqui de uma pessoa, não tem um nome, mas é da Igreja Pentecostal da Bíblia Jardim Angélica, não consta o nome da pessoa, só a igreja. Ser o Gilson. Né? Deve ser o Gilson. Um abraço ao Gilson. Pastor Gilson. Ele faz um comentário aqui muito relevante, né? Que alguns crentes estavam muito dependentes da pessoa de Paulo. E você enxerga nessa carta aqui
Paulo tratando com o povo, mas também ensinando o povo a andar com as próprias pernas, a não ser dependente dele. Isso também serve para nós com prática pastoral, né? A ensinar a igreja a não ser dependente do pastor. A igreja é dependente do Senhor Jesus, não do pastor. E a gente identifica, enxerga isso ocorrendo demasiadamente, infelizmente, né? Lideranças fazendo o inverso, né? Tentando cada vez mais tornar o povo dependentes da liderança para poder amarrar o povo debaixo ali da sua liderança ali, da sua igreja, no seu ministério, e não ensinando o povo a viver dependente de Jesus. Ele fala que vocês sempre obedecem, né? Não só na minha presença, mas também quando eu não estou. Porque quando eu estou aí, vocês louvam a Deus, levantam as mãos, cantam, falam em línguas, né? Mas quando eu não estou, como é que vocês estão? E ele fala, vocês sempre obedeceram. Vocês, quando eu estou ou não estou. Mas vocês sempre obedeceram. Assim naquela época, gente? Já. Eu fechava os olhos, levantava as mãos, quando o pastor estava lá, tudo. Quando o pastor não está, tudo silêncio. Mas é engraçado, acho que até o Ronildo estava dizendo alguma coisa a esse respeito, quando ele falava que tá difícil hoje do cristão se levantar, né? Eu sei na igreja de vocês, mas é uma briga, né? O Ricardo tem uma fala, né? E o Ricardo Inhoz, né? Miroz, né? E aí ele fala assim que o cara vai no estádio de futebol, fica 3 horas lá de pé, pula, grita, mas na igreja ele não dá um glória a Deus às vezes. Entendeu? Às vezes tem que exortar o crente a levantar. Ó, irmãos, vamos ficar de pé, e mesmo assim você tem aí parece que você tem que vir para a igreja para adorar, né? Você é a igreja, né? O Ronildo já falou várias vezes, e de fato é isso. Você tem que vir para a igreja para ser uma bênção, né? E não chegar na igreja e falar, ó, e agora, né? E hoje o cristão ainda quer muito isso, quer chegar na igreja, e eu acho que ele quer ser levantado pelo Espírito Santo, olha, pegá-lo pela mão, porque parece que é difícil você... Aí os músicos, a gente ouve muitos músicos reclamando disso, né? Não sei na igreja de vocês, mas os jovens, né, os adolescentes, eles percebem muito isso. Olha, mas por que será que a igreja está um pouco desanimada? O pessoal, a gente está cantando, estamos quase fazendo piruleta aqui na frente. Mas o cara não levanta o cara não levanta para dar um glória a Deus. O pastor então, eu não Sérgio... sei se só muda de endereço, vocês me falam aí. Até reforçando aí que o pastor Sérgio como é que tá funcionando? Faz isso há 2000 anos só. Às vezes eu faço essa pegadinha, vamos dizer assim, essa pegadinha com a igreja. Eu pego o microfone e falo assim, quem aqui veio buscar um culto alegre? Quem aqui veio pedir um culto alegre? Aí você sabe como que é a igreja, né? Tá errado. Você não tem que vir pedir um culto alegre, você tem que vir oferecer um culto alegre a Deus. Não sou eu que vou pedir Deus me dá um culto alegre. Quem sou eu para pedir a Deus um culto? É o contrário. Eu vou à igreja, embora agora a gente está dentro de casa, mas eu vou à igreja prestar um culto alegre. Compete a mim a realizar e não pedir a Deus. O interessante aqui também, que nesse capítulo, Paulo, ele faz uns agradecimentos aos seus amigos, né? Timóteo, Epafrodito, e ele agradece, ele elogia o trabalho que está fazendo, tudo mais. E fala uma coisa, em cima disso, nos dias de hoje, vocês acham que falta esse tipo de tratamento? Sim. Eu acho que falta, é importante a gente pensar nessas coisas, né? A gente dá esse retorno de que a pessoa está caminhando no caminho certo, né? E ele está mostrando exatamente isso, né? Tanto para um como para outro, ele faz esse elogio e mostra que eles são
homens que têm caminhado com ele, que têm apoiado ele. Eu acho que é importante a gente pensar nessas coisas também. Eu acho que de vez em quando a gente, talvez até na empolgação do trabalho, né, pastoral da igreja, a gente acaba deixando essas coisas de lado. Eu acho que é muito importante, crucial, até para o crescimento, né, dos obreiros e da própria igreja, essa questão da gente estar reconhecendo o trabalho que os outros também estão fazendo. Né? Até porque, pastor Então, Fábio, é mais ou menos assim, né? Você imagina o seguinte... Posso falar? Opa! Dá para falar? Pode falar, pastor Sérgio, pode falar. Posso falar? Então, eu trouxe uma palavra há uns dias atrás, né? Sobre autoridade, sabe? E como é difícil, eu não sei, as pessoas parecem que têm um pouco de receio de passagem de autoridade. E nessa passagem de autoridade que eu quis dizer para as pessoas, inclusive foi para uma live que nós fizemos para São João Clímaco, mas que tem a amplitude de alcançar a quem Deus provê, né? E sabe que, na verdade, eu comentei com o pessoal, olha, o que acontece é que Deus outorgou a Jesus a autoridade. De repente ele chegou e falou assim, né, no início do ministério de Jesus, eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Começou a autoridade. Ele começou a mostrar a autoridade. Então aqui, Paulo está mostrando a autoridade. E infelizmente, talvez alguns líderes, né, não mostram autoridade. Sabe, eu costumo dizer que eu sempre, no trabalho, eu sempre quis aprender, ensinar, formar alguém, porque eu sei que se eu me interesso em uma área, eu visualizo ela, e eu vou adiante, e eu projeto essa área na minha vida, se eu não formar alguém atrás de mim, eu não vou para frente. E, infelizmente, me parece que falta às pessoas a ordenação, entendeu? Rapaz, eu sinto uma dificuldade tremenda. Eu não sei, né? É assim, né? Algumas pessoas, por exemplo, para chamar você de pastor quando você assume o pastorado, não é mole, não. Eu não sei na vida de vocês já passaram por isso, mas o que acontece é que é falta de respeito à autoridade, entende? E falta de reconhecimento à autoridade. E, pelo contrário, quando as passagens também elas não são bem feitas, isso é difícil para quem está, porque ou quem vai assumir, ou quem está envolvido. Se Jesus fez questão de o tempo inteiro indicar a autoridade, o tempo inteiro ele faz essa menção. Então nós temos que aprender que nós temos que delegar. É missionário? É missionário. É pastor? É pastor. Esse aqui é o meu co-pastor? É o meu co-pastor. Então, Paulo, ele faz questão de dizer quem é quem. E é muito importante. Parece que é besteira, mas a indicação da autoridade, ela é muito importante para o ministério e para a vida de qualquer pessoa. E um pouco mais do que isso, né? Para muitos que estão mais apercebidos, talvez espiritualmente, isso não é necessário. De fato, não deveria ser necessário. É absurdo. Mas é bom que seja delegada a autoridade ou indicada a autoridade. Indica a autoridade que isso é um bom caminho. O engraçado aqui que Paulo, ele é um exemplo disso, né? Se nós formos analisar, Paulo, ele dava autonomia para os pastores nas igrejas, né? E uma coisa aqui que acho que é o Gilson que escreveu, será que os pastores delegam e acompanham ou centralizam e não compartilham conhecimento para a ovelha ser sempre dependente dele? Olha, pessoal, eu vejo uma coisa muito séria hoje dentro das igrejas, né? Pastores que tudo precisa passar por eles. Qualquer pessoa para fazer alguma coisa precisa do carimbo oficial do pastor. Se não tiver o carimbo do oficial do pastor, não pode fazer. Só vai fazer vai fazer o culto dos jovens, mas eu não vou estar aí, não pode fazer.
Ah, vamos fazer tal evento. Não, eu não vou estar, eu não posso fazer. Então, hoje em dia, tem muitos pastores que agem dessa maneira, que a igreja não anda, não é por causa que a coisa está ruim e o povo não quer. É por causa das atitudes dos pastores em não delegar para que essas pessoas venham desenvolver o seu trabalho dentro da congregação. Porque tudo que for acontecer, o pastor precisa estar. Aí a coisa não anda, né? Porque o pastor não vai conseguir abraçar o mundo com as mãos. Então a coisa não anda. A igreja fica estagnada, parada, porque não há uma delegação, não há uma autoridade delegada, como o Sérgio falou, né? De dar autonomia para aquele obreiro, para aquele diácono que está ali na igreja, para produzir aquilo que eu, como pastor, não consigo fazer. E isso, às vezes, César, gera um pouco o quê? Vaidades. Eu vejo, pastor Francisco, eu vejo duas situações nisso que você disse. Existe aquele pastor, aquela liderança que não delega, às vezes por falta de capacidade de fazer uma boa gestão, às vezes a pessoa é limitada, né? A gente entende a limitação do ser humano, a pessoa não está preparada para exercer aquela função de uma forma administrativamente falando, né? Não estou nem falando espiritual. Mas existe aquela outra pessoa que é ao inverso. Ela é muito bem preparada e ela faz isso estrategicamente, como eu disse anteriormente, porque ela quer ter a igreja debaixo da sua dependência. Uma vez ela tendo a igreja debaixo da sua dependência, ela consegue manipular a igreja. É o que a gente vê em grandes líderes, né? Você vê que é algo estratégico em poder manipular a igreja. Então, o camarada, ele faz de tudo para se colocar ali como o grande líder maior e todo mundo debaixo da sua dependência, né? Então, a gente tem dois cenários aí. A pessoa que é limitada e o outro que é estrategicamente muito bem treinado a manipular o povo. Uma coisa que eu vejo é assim também. Por exemplo, às vezes eu quero que as coisas aconteçam como eu quero, como eu faço. Isso não existe, né? Eu tenho uma maneira, você tem uma maneira, o Sérgio tem uma maneira, o Rafael tem uma maneira, o Fábio tem uma maneira de fazer as coisas. E nós nunca vamos fazer nada igual. Então, o que eu vejo é a dificuldade na liderança em aceitar essa diferença. Paulo, ele dava autonomia para os seus pastores, para os seus líderes. Ele falava, vai, faça a coisa acontecer. Como Paulo gostaria que fosse, talvez não acontecesse, mas é acontecer segundo a capacidade da pessoa que ele enviou. E essa é a nossa dificuldade hoje de compreender isso. Fala aí, Rafa. Eu lembro, pastor Francisco, desculpa interromper, eu lembro que quando eu assumi a Igreja do Mandaqui, eu cheguei lá cheio de ideias. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer desse jeito e desse jeito. Só que aí eu me deparei com mais 100 pessoas, cada um querendo fazer de um jeito, né? A gente tem que entender que até dentro de casa, que é marido, esposa e filho, já é difícil fazer do nosso jeito. Imagine numa igreja que você tem dezenas ou centenas de pessoas. Não vai ser do nosso jeito. E você, querendo ou não, quando ele coloca o exemplo de Timóteo, o exemplo de Epafrodito aqui como exemplo de serviço, mas mesmo assim ele coloca assim, quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho. Então, eles já conheciam o Timóteo. Às vezes, o que tem que ver, será que Paulo iria mandá-los se eles não conhecessem Timóteo? Esse é o problema da continuação da liderança. O líder está ajudando, discipulando o outro para segui-lo, mas será que o povo não conhece? Ele vai delegar, e se os membros, se o povo da igreja não conhecer quem está sendo enviado? Também não adianta. É interessante, assim, poucas igrejas hoje que têm o privilégio de ter uma continuidade de trabalho. Por exemplo, lá em São João Clímaco, né? O Sérgio já era de lá.
né? Eu acredito que a igreja não sentiu tanto uma substituição, uma interação, do que com outras igrejas que teve que trazer uma pessoa de fora, a mesma coisa o César, né? Então, essas coisas, irmãos, nós temos que pensar hoje no nosso pastorado como: eu tenho que preparar alguém daqui. No dia que o nosso presidente chegar, olha, eu preciso de você em outro lugar, quem que eu posso colocar no seu lugar? Aí nós olhamos, não tem ninguém, de quem a culpa é nossa. Felizmente é nossa. Então, quando nós olhamos para as cartas de Paulo, nós vamos ver que ele mandava, ele falava, vão, né? Ele ensinava o que precisava fazer, a sua liderança ia, mas não significava que eles iam fazer como Paulo fazia, ele fazia da maneira que eles sabiam fazer. E eu acredito que é essa a nossa dificuldade hoje, de aceitar aquilo que a pessoa sabe fazer, não como nós queremos que ela faça. Pode falar aí, Fábio. Eu acho que é importante essa questão de preparar alguém, né? E isso que o Rafa falou também é interessante, né? Porque a gente, às vezes, acha que está preparando alguém, só que a gente prepara aquela pessoa tão escondido que ninguém sabe que ela está preparada. Então, assim, por exemplo, se eu estou preparando o Rafa, vou falar do Rafa porque o Rafa congrega aqui comigo. Aonde Sério? eu vou aqui na regional, o Rafa tem que ir comigo. O pessoal tem que olhar que o Rafa está andando comigo. O Rafa, quando alguém falar, o Rafa, eu sei, ele andava com o pastor Fábio e tal. Se eu preparo o meu discípulo tão escondido, que ele quase não é nem um discípulo, é quase um espião meu, quando eu falo que ele vai ser discípulo, peraí, mas eu nunca ouvi falar desse cara. Pois é. Aí também, Fábio, que acontece o quê? É onde entra um outro ponto, né? Que é assim, tem uma liderança na igreja, mas ninguém sabe quem é o líder de quem. Né? Às vezes o pastor chama, você vai ser líder, mas ele não chama essa liderança para a igreja, identifica, olha, esse aqui é líder disso, esse aqui é líder disso, vocês fiquem à vontade para procurá-los. Vocês vão procurá-lo, eles vão cuidar de vocês. Caso haja alguma dificuldade, eles vão me procurar. Mas quem quer fazer isso? Né? É aquela coisa, dividir poder. Quem quer? É poucos. E às vezes nós, como líderes, sofremos por não ter essas atitudes que Paulo teve, de enviar sem se preocupar, né? Paulo acompanhava, orientava, mesmo preso. Olha que interessante isso. Mesmo preso, Paulo tinha uma influência grande sobre a igreja. Mesmo preso, mesmo sem a presença dele ali, ele tinha uma influência. Por quê? Porque ele preparou bem a sua liderança, o povo sabia o que ele queria, entendia o seu linguajar, porque ele era claro, né? Tinha um projeto, né, Sérgio? Com certeza. Quando você tem projetos, né, eles são estabelecidos, né? Não é à toa que tem o versículo na palavra de Deus que fala sobre você emitir a luz para a sua frente, né? O projetar é isso, né? É aquele aparelhinho que antigamente, até hoje, nós temos nas nossas igrejas, né? Que ele emite a luz, então você vê a sua frente. Então você manda o seu projeto à sua frente, você projeta, né? E Paulo era um idealizador, né? Um cara que tinha visão de futuro. Ele sabia colocar as pessoas nos seus lugares, ele era o formador, é isso que nós temos que ser, como estando à frente, eu imagino dessa forma, temos que ser o formador, aquela pessoa que não vão aprender somente de nos ouvir falar, mas eles vão aprender de fato, de andar conosco e saber quem nós somos, e que nós vamos poder, sim, falar para esses que estão conosco, olha, podem ser meus imitadores, né, à medida do possível, que eu também tenho falhas, mas porque eu sou imitador de Cristo, né? Eu percebo que Deus fez a indicação da autoridade, mas, de fato, graças a Deus, que nem sempre, assim, eu vou dizer assim, nem sempre vai acontecer de dentro sair alguém,
É fato, né? Nem sempre. Mas graças a Deus que a autoridade, ela não precisa ser, ela não é conquistada pela austeridade. Ela é conquistada dia a dia. Ela é conquistada por aquilo que você vai fazendo. Então, eu diria que ela não é imposta. A autoridade imposta não é uma autoridade sadia. É uma autoridade falsa. A verdadeira, a boa autoridade é a autoridade que você conquista pelo teu trabalho, pela tua disciplina, pelo teu exemplo de vida. Essa é a verdadeira autoridade. Você sabe que quando Jesus falava, eu trouxe essa também na palavra, quando Jesus ele dizia assim, olha, lá aonde me conhecem muito, onde tem os meus parentes, ele não fez muita coisa não, sabe? Porque tinha incredulidade junto a gente dele. E aonde há incredulidade, Deus não opera porque não tem fé. Não tem fé, tem a dúvida. Então, não existe o exercício da fé. Então, é necessário que o líder, seja ele vindo de dentro ou de fora, ele vai, sim, conquistar, ele vai conquistar. Ele vai conquistar a autoridade por aquilo que ele é, pelo seu caráter, pela sua formação, por aquilo que ele transmite ao povo. Ele vai acabar, mais cedo ou mais tarde, ele vai conquistar essa autoridade. Tá bom? Mais algum comentário aí, pessoal? O Sérgio estava falando agora, eu estava pensando aqui, né? É engraçado que Paulo, ele termina esse capítulo falando de Timóteo e Epafrodito, né? E ele dá um exemplo desses dois homens. Ele fala, olha, no resumo, né? Olha, esses dois homens colocaram as suas a necessidade de vocês à frente da deles. Eles se dedicaram ao serviço, ao exercício, neste momento que vocês estão buscando seus interesses próprios, para ensinar vocês. Então, Paulo ele termina dando esse exemplo de como nós, como líderes, devemos nos colocar, né, sempre atrás do nosso próximo, né? Sempre atrás. O problema daquele está na frente do meu. E eu acho que com isso, nós agimos dessa maneira, realmente nós vamos conseguir ser, acima de tudo, melhores seres humanos. Não vou nem falar aqui de cristão, é melhores seres humanos. Que a partir do momento que nós somos melhores seres humanos, o reflexo para a vida cristã, ela vem também. Porque não tem essa de eu ser, eu sou um bom cristão, mas não sou um bom ser humano. Então não está errado, né? É ser melhor ser humano que vai refletir na vida cristã. Diga, César. O que você disse faz total sentido, né? Não existe duas pessoas, não existem dois Césars, o espiritual e o ser humano. As duas coisas estão intrínsecas, né? Então, ser o melhor ser humano vai refletir para toda a vida, não tem como separar, né? E você disse algo muito interessante. Paulo, ele diz aqui no capítulo 2, versículo 3, nós devemos considerar o nosso próximo superiores a nós, né? Ou seja, eu tenho que olhar para o meu irmão e enxergar nele ele sendo superior a mim. Isso é muito interessante, né? A gente olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes, o membro da igreja, olhar para ele e ver ele superior a nós. E aí a gente tem que entender o seguinte, né? Deus nos capacitou e cada um tem uma capacitação diferente. Talvez na minha área de atuação, talvez eu possa estar mais preparado que você, e talvez na sua área você é muito mais preparado do que eu. Cada um tem as suas qualidades, né? E cada um tem as suas fragilidades. Todavia, mesmo olhando essas qualidades, essas fragilidades, eu tenho que olhar para o meu irmão e considerar ele superior a mim. Fazendo isso, eu estarei enquadrado naquele versículo, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ai, graças a Deus que a gente está perseguindo isso, né?
Pessoal, Deus abençoe vocês. Foi muito bom ter vocês aqui hoje. Obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram aí. Eu acredito que tudo que nós fazemos em prol do reino é válido, E essa discussão que nós estamos tendo aqui já há algum tempo atrás tem servido para muita gente que está nos acompanhando. Às vezes são pessoas que têm dificuldades até de compreender algumas coisas bíblicas, e pela simplicidade que nós transmitimos aqui para eles alguns textos, acho que eles conseguem entender. E eu creio que Deus está alcançando muita gente através dessas discussões aqui. Sérgio, muito obrigado. César, Rafael, Fábio, obrigado pelo tempo de vocês aí. Ó, um minutinho para cada um aí para dar as considerações finais. Bom, muito obrigado, Deus abençoe a todos, e foi uma honra estar aqui com vocês essa noite. E como ele diz aqui no versículo 12, desenvolvam a sua salvação, busque a santificação, busque mais, trabalhe mais, se prepare mais, que é o que precisamos hoje. Formação de líderes prontos, que estão buscando, estão querendo. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Fábio? Também agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês, o Rafa, o Sérgio, o César, o Chico. Obrigado pelo convite. Vai, César. Travou o Fábio. Travou o Fábio, né? Bom, vamos lá. Quero agradecer aí, parabenizar o Chico por essa iniciativa, por esse trabalho. Agradecer aí pela companhia do Rafa, do Fábio, do Sérgio. E finalizar dizendo o seguinte, né? Nesse tempo de pandemia, quarentena, você liga a televisão, só escuta notícias de morte, mais morte, mais morte. Evidentemente que é bom a gente estar informado, só que a gente não pode ficar poluindo a nossa mente aí com essas notícias. E aí eu vou aproveitar o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que Paulo diz, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Um trabalho como esse aí, liderado por você, Chico, eu acho que vem de encontro. Preencher a nossa mente com coisas boas em um período de quarentena, de pandemia. Isso só vem a alimentar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Parabéns pelo trabalho. Amém. E obrigado aí a todos. Sérgio? Amém. Então, quero agradecer a oportunidade ao pastor Francisco, um trabalho, conforme o pastor falou, verdadeiramente edificante, né, para nós, né, e eu acredito que para todos aqueles que puderem estar aí junto, né, ouvindo da palavra de Deus. Eu acho que, o que eu falei, sempre, a palavra de Deus, por mais que nós venhamos a esmiuçá-la, ela sempre vai falar muito conosco, né. É um privilégio muito grande que eu posso ter, né, pude ter nessa noite, de falar da palavra de Deus, ouvir, né, homens aí de Deus com muito conhecimento. Eu me considero, né, eu vou falar com o Paulo aqui, eu quero me considerar o menor, né? Rafael, você é grande perto de mim, viu? Porque se nós formos pensar, de fato é isso, como Paulo, né, todos são maiores do que eu, né? Eu acho que esse é o grande pensamento de Paulo, né? E ele não tinha uma falsa modéstia. Nós devemos nos colocar abaixo de todo mundo para que o Senhor cresça e eu diminua. É isso. Deus abençoe a todos, né? Foi um prazer estar com vocês. Fábio? Travou a sua fala aí, Fábio. Fala de novo. Liga o microfone. Cortou, né? Na hora a internet caiu aqui. Então é só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês, né? De poder compartilhar aqui um pouquinho do texto aqui, meditar junto, bater esse papo aí. E que o Senhor possa nos abençoar nesse tempo, e que a gente possa renovar nesse tempo de pandemia, que possa ser aí uma luz aí, né? No meio do povo, né? Deixar esse finalzinho do versículo 15 aqui, que Paulo vai dizer, né?
em qual resplandecerá como astros no mundo, né? Que sejamos exatamente isso, né? Que a nossa palavra, a nossa vida, o nosso exemplo seja exatamente isso por onde a gente passar. Amém. Obrigadão, viu, pessoal? Obrigado mesmo por disponibilizar essa 1 hora aí. É muita coisa pela ocupação que vocês têm, mas Deus vai recompensá-los aí. Muito obrigado, fiquem com Deus, um bom descanso e até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.